Capsu e nós vamos falar agora sobre o pessoal que está preocupado que o Lula perdeu a conexão com o povo. Até agora que eles descobriram isso, olha só que coisa curiosa, tá? A Thaís Oyama está falando isso aqui com referência à segurança pública, né? Que eles estão vendo que o Lula não consegue tomar pé desse negócio. O Lula continua com as mesmas ideias dos anos 80, que ele fala aqui, ó, quando o PT ancorava sua agenda na defesa dos direitos humanos em 1980, o cenário era outro. O que eles falham em perceber nisso daqui é que isso pode ser aplicado, essa lógica pode ser aplicada para praticamente qualquer área de atuação do governo Lula. Esse é o grande problema do governo Lula. O Lula entrou no Lula 3 querendo resolver os problemas do Brasil de 2002. Ele quer voltar para a época do primeiro governo dele e resolver as coisas que, segundo ele, já foram resolvidas lá em 2002, porque isso ele acha, isso encaixa na ideologia dele, né? Então a crítica aqui é sobre a segurança pública, mas vale para a economia, vale para a liberdade, vale para a liberdade de expressão, vale para um monte de coisa. A verdade é que esse pessoal está perdido porque perdeu o controle da narrativa. Essa notícia foi sugerida por O Maconheiro Libertário, Cannabis é Vida, O Calor Úmido e Quente de Belém e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui a Thaís Oyama, esquerdista de carteirinha, pergunta, o Lula perdeu a conexão com o povo, né? Então ele fala aqui, ó, o pessoal está dizendo aqui que a frase é de Nanni Moretti no filme Abril. Na cena, o italiano grita para a TV ao ver seu candidato Máximo D'Alema tomar um baile do populista de direita Berlusconi num debate eleitoral. Então ela está trazendo aqui coisas do passado que, de novo, é um erro desse pessoal, tá? Esse pessoal imagina que a coisa não mudou. As coisas mudaram fundamentalmente com a internet, com a informação descentralizada e distribuída. Mas enfim. Aqui, ó, o problema que ele fala aqui é que a Operação Contenção no Rio e a consequência, como mostrou a pesquisa Quest dessa semana, foi a queda na popularidade do Lula. As frases do presidente, a operação foi desastrosa do ponto de vista da ação do Estado e traficantes são vítimas dos usuários. Essa última dita e depois desdita. Mereceram franca rejeição da maior parte do brasileiro. Estaria Lula em Marte e os eleitores em Vênus? Ou seja, o Lula está desconectado da realidade? Sim, está. Ele não é só em questão de segurança pública, não. O alinhamento entre as partes já foi melhor. Quando na alvorada da abertura política o PT ancorava sua agenda na defesa dos direitos humanos, isso fazia sentido. Por quê? Porque a gente estava vindo de uma ditadura. É a mesma coisa que a gente prevê que vai acontecer quando acabar a ditadura do Alexandre de Moraes. Vai haver um esforço muito grande da sociedade brasileira para que nunca mais aconteça uma figura idiótica como Alexandre de Moraes na justiça brasileira. Isso tem que ser prevenido, tem que ser colocadas medidas para impedir que um juiz tome para si o direito de governar o país e botar as pessoas na cadeia e sacanear com todo o direito brasileiro como o Alexandre de Moraes fez. Naquela época, eles queriam evitar que os milicos fizessem isso. Então havia realmente uma visão de que direitos humanos era muito importante, coisa e tal, né? O PT ancorava sua agenda na defesa dos direitos humanos e o cenário de criminalidade no país era outro. A taxa nacional de homicídios por ano na fundação da sigla é 11 por 100 mil habitantes. E, enfim, o que está acontecendo é isso aqui. Ó. 45 anos depois, a taxa de homicídios praticamente dobrou. E o crime organizado tomou conta de norte a sul do país. No Rio, há hoje cerca de 5 mil barricadas instaladas por traficantes que impedem entradas em caminhões e coisa e tal. Em cidades da Bahia e do Ceará também. Ou seja, o que ele está falando é isso. Aqui, ó, se o Brasil mudou e o crime também, o Lula continua na mesma toada de 45 anos atrás. Esse é o problema, ela resumiu aqui o problema do Lula, não só na questão da segurança pública, mas na verdade em qualquer aspecto, política, economia, a visão do Lula é a visão de 45 anos atrás. Eu não sei de quem foi o idiota que teve a coragem de ressuscitar essa múmia paralítica que estava já, felizmente já estava aposentada da política brasileira, que trouxeram a força a ele, e botaram um governo que é irresponsável, cara, um governo irresponsável, um governo que não atende ao básico do básico da modernidade. O Lula não tem ideia do que está acontecendo no Brasil, a verdade é essa. Ele é manipulado pela Janja, é manipulado pelo Alexandre de Moraes, é manipulado por todo mundo, e ele próprio é um idiota, é um simplório, então ele não consegue tomar conta da situação, né? Se esse discurso dele já era velho há 45 anos atrás, porque a verdade é essa, tá? O Lula já estava errado há 45 anos atrás. Mas agora ele ficou absurdamente errado, ficou uma coisa abertamente errada, né? Aqui, ó. Levantamento da Quest de junho mostrou que 6 em cada 10 brasileiros concordam que o Lula perdeu a conexão com o povo. Perdeu mesmo.
Exato, o Lula está velho no pior sentido da palavra. Não estou dizendo velho em termos biológicos. Bom, ele também está velho nos termos biológicos, mas velhos em termos biológicos estamos todos nós, né? Ele está velho em termos de ideias. As ideias do Lula são ultrapassadas, são ideias passadas. E, de novo, não estou falando só de segurança pública. Na economia, o Lula continua insistindo com bolsa disso, bolsa daquilo, vou comprar voto aqui, vou comprar voto ali, sendo que essa fase passou. O que ele consegue com isso é só gastar dinheiro demais, quebrar o Estado brasileiro, sem conseguir de fato nem apoio da população, nem melhorar nada na população em geral, né? Entre os beneficiários do Bolsa Família, que supostamente é o pessoal que gosta do Lula, a concordância com essa afirmação foi de 59%. No Nordeste, que é reduto do PT, 54%. E, da mesma forma, entre os que rejeitam a ideia de que traficantes são vítimas de usuários, são 66% dos eleitores que se identificam como lulistas. Então a gente não está falando de uma coisa que, não, o pessoal da direita acha isso, mas o pessoal da esquerda prefere outra coisa. Não, a maior parte do pessoal da esquerda também acha que o Lula está errado nessa história, né? Então essa é a situação. Sim, o Lula está numa roubada. E não é só na questão da segurança pública, não. É na questão da economia também. Ele está totalmente aplicando fórmulas do passado, achando que vão funcionar agora. E o que faz o Lula estar isolado nessa história? Porque o Lula é um cara que está parado no tempo, do ponto de vista tecnológico, né? Aqui, ó, o Lauro Jardim fica comentando aqui, olha que coisa sintomática isso daqui, né? Palácio do Planalto conta as lápides da direita. Então, estou dizendo aqui, alguns integrantes do Palácio do Planalto têm se divertido contando o que eles chamam de lápides da direita. Movimentos e bandeiras que morreram, perderam força ou deixaram de existir. Anistia ampla e restrita, anistia light, lei Magnitsky, CPI da blindagem, Guilherme Derrite, não sei o que lá. Esse pessoal, acho lindo eles ficarem brincando com isso e coisa e tal, mas eu não conheço nenhuma dessas que deixaram de existir. Nenhuma dessas. Bom, anistia light nunca foi pauta da direita, né? Isso aqui sempre foi pauta da esquerda. Mas as outras todas, até onde eu sei, não deixaram de existir, não. A Magnitsky, até onde eu sei, tá acontecendo, né? A questão, a CPI da blindagem, que foi levantada aí, não sei porque, isso é interesse do governo também, não é pauta da direita isso daqui, né? E o Guilherme Derrite está muito vivo, tem muita chance lá no governo de São Paulo. Então, o pessoal, olha só a expectativa deles. Eles estão achando que porque não está se discutindo isso no Twitter, eles estão achando que morreu a anistia ampla e restrita. Não morreu não, meu amigo. Esse sentimento continua vivo na população brasileira. Repito mais uma vez, o pessoal da esquerda está cometendo um erro enorme de achar que trending topics do Twitter é representação de mudança de opinião na população brasileira. Não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra, né? É verdade que tem assuntos que são mais comentados no momento, outros são menos comentados e coisa e tal, e essas coisas podem ajudar ou prejudicar em algum sentido, mas isso não quer dizer nada. O universo que faz o convencimento das pessoas, que muda a opinião das pessoas, é muito mais interno, é muito mais no WhatsApp, é muito mais na conversa pessoal do que no Twitter ou em rede social aberta, como está aqui, né? Então esse pessoal está comemorando, comemora bastante, tá? Porque a eleição está chegando aí e vocês vão tomar um tombo, achando que essas coisas morreram, que são lápides da direita. E de certa forma eles estão comemorando o fato de que o Lula conseguiu controlar o Hugo Mota, né? O Hugo Mota virou um peão na mão do Lula, e aí ele consegue parar tudo no Congresso, né? Só que, de novo, o Hugo Mota vai se fuder completamente nessa história também. Talvez não tenha percebido o quanto que está se fudendo nessa história, né? E para mostrar isso também, está o pessoal aqui indo para El Salvador. Aqui o Eduardo e o Flávio Bolsonaro vão se encontrar em El Salvador, vão visitar o Bukele, segundo diz o DCM aqui, o Diário do Centro do Mundo, o ídolo dos bolsonaristas. Para você ver que as pautas estão bem abertas, cara. Não, tem muita coisa acontecendo. Mas não é trending topics no Twitter, já é uma lápide da direita. Eu não sei não, meu amigo. Calma, calma, que história é essa? Que lápide já está enterrando tão rápido assim? Não. Aqui, estão fazendo a missão Bukele lá em El Salvador, que eu já falei para vocês, eu não sou muito fã do Bukele, eu não tenho dúvida nenhuma que ele melhorou muito El Salvador, a questão de segurança e coisa e tal. A minha visão é que botar um monte de gente na cadeia para resolver o problema da segurança costuma ser problemático, porque você acaba colocando pessoas inocentes na cadeia, e aí você tem o problema de que, ok, resolveu o problema. Não, em El Salvador ele resolveu o problema, não estou dizendo outra coisa não. De fato, El Salvador hoje em dia é talvez o país mais seguro das Américas, e certamente da América Latina, da América Central, certamente é. Mas a questão é a seguinte, e do ponto de vista das pessoas que foram presas de forma injusta?
e do ponto de vista das pessoas que estão sendo processadas injustamente. E isso que eu temo, eu não gosto dessa abordagem, mas de qualquer forma eu tenho que reconhecer que o Bukele está fazendo um trabalho que o pessoal de El Salvador gosta muito, e a direita faz muito bem em adotar essa pauta, em seguir nesse caminho, né? O Nicolas foi lá também, o Nicolas esteve em El Salvador também, se encontrou com o pessoal lá, acho muito importante isso, acho que tem uma avenida para a direita crescer nessa área aí de segurança pública. Deixa o pessoal comemorar aqui o que eles estão chamando aqui de lápides da direita, eles vão ver as lápides da direita surgindo de novo nas eleições lá. E o pior, esse é o ponto desse pessoal. Justamente porque eles estão parados no tempo, o Lula particularmente está parado no tempo. Aí você pode falar assim, não, mas o Lula está parado no tempo, mas tem a administração dele. Os ministros não falam nada, não fazem nada e coisa e tal. Mas esse é o dilema da liderança, né? A liderança depende do líder. Essa ideia de que o cara é o líder, aí ele pode colocar pessoas mais competentes que ele. É verdade, ele pode pegar... O bom líder é justamente o líder que pega as pessoas mais competentes para determinadas áreas. Mas, se você tem um líder com as ideias erradas, não tem como consertar dessa forma. Porque mesmo a pessoa mais competente que está debaixo do líder vai ter que seguir a ideia errada do líder. E esse é o grande problema do Lula, né? O Lula botou um monte de cupincha dele que segue ele ali, mas são pessoas que no final das contas obedecem ao Lula, e nem sei se são tão competentes assim, pô, Haddad, pô, para com isso, né? E você tem esse governo trágico que a gente está vivendo. Os caras tentando repetir políticas de 45 anos atrás, achando que vai ter algum resultado. Vamos ver qual vai ser o resultado deles ano que vem.